O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Vinde adorá-lo, vinde exaltá-lo. O Senhor está aqui. Pai eterno, esta manhã, Senhor, estamos na Tua presença, com grande alegria, mas também com um sentimento de responsabilidade, de poder ouvir a Tua voz, de Te conhecer mais e melhor e permitir que o Teu Santo Espírito, Senhor, toque os nossos corações. Vem ao nosso encontro, Pai. Vem nos trazer a palavra viva e vem também trazer a esperança aos nossos corações. Eu te quero suplicar em nome de Cristo Jesus. Amém. Do Mestre a voz, chamando-me com amor. De braços abertos te espero, vem, oh vem ao teu Redentor. Cristo me chama, me quer salvar. É só um passo, é só confiar. Todo meu ser deponho no altar. Aceita-me tu, ó Cristo. Tu tens muitas culpas e débil fé. Sugere-me o tentador. Chama, me quer salvar. É só um passo, é só confiar. Todo meu ser deponho no altar. Aceita-me tu, ó Cristo. O mundo é falso, perdido e mau. Pequeno e frágil sou, mas Cristo com voz divina me diz: meu filho, eu forças dou. Cristo me chama, me quer salvar. É só um passo, é só confiar. Todo meu ser deponho no altar. Aceita-me tu,
os dízimos daquilo que nos dás, e ofertas que te damos de coração aceitarás. Olá, amiguinhos de Jesus, estão bons? Está tudo a correr bem com vocês? Estão felizes? Vamos hoje ouvir a história do Martim. Já vos aconteceu vocês ficarem tristes porque acham que os outros gostam mais dos outros meninos do que vocês? Que talvez a professora da escola goste mais da Madalena do que gosta de vocês? Já vos aconteceu? Pois era o que estava a acontecer com a caixa de lápis de cera do Martim. A caixa de lápis de cera do Martim estava muito triste. O lápis vermelho estava muito chateado, porque o Martim só sabia fazer carros de bombeiros e corações às vezes. Ele já estava a ficar tão gasto. E o lápis preto? O lápis preto só servia para fazer contornos, ainda nem tinha sido afiado. E o lápis cor-de-rosa? O lápis cor-de-rosa estava mesmo chateado, porque o Martim nunca o usava. Quem pedia emprestado era às vezes a Ritinha, a irmã do Martim, que chamava o Martim e dizia: empresta-me o teu lápis de cera. E sabem para que o lápis de cera cor-de-rosa servia? Para pintar vestidos de princesa. O lápis de cera estava mesmo farto, desculpem dizer-vos, de estar sempre a pintar vestidos de princesa. O amarelo e o laranja viviam numa guerra, porque diziam um ao outro: o Martim nunca sabe se o sol é amarelo, se o sol é cor de laranja. Já viram isto? Como é que é possível que o Martim não saiba que o lápis amarelo é para o sol quando começa a nascer e que o lápis laranja é para o sol quando se começa a pôr? Ele mistura sempre as duas cores, e o azul só servia para fazer o mar. E os lápis de cera estavam mesmo revoltados, estavam muito chateados. O lápis verde então dizia que só servia para fazer dragões. E o cinzento nem saiu da caixa, porque o cinzento nem era usado. E coitadinho do branco, às vezes o Martim usava numa cartolina preta para fazer flocos de neve. Eles estavam chateados, mas o Martim não sabia de nada. E eles resolveram falar com o Martim. E o Martim ficou preocupado e disse: então, mas o que é que se passa com vocês? Pois nós estamos todos chateados, uns são mais usados do que outros, há ainda quem nem tenha sido usado. E o Martim: mas não fiquem assim tão chateados que eu vou resolver o problema. Então o Martim teve uma ideia. Pegou em todos os lápis de cera e fez um lindo desenho e utilizou todos os lápis de cera. Quando os lápis de cera viram o desenho, ficaram tão felizes, afinal ele tinha conseguido usar todos os lápis de cera. Sabem uma coisa, amigos? Às vezes nós achamos que os outros são mais importantes que nós, mas às vezes nós temos que pensar que uns podem ser mais necessários numas coisas do que outros. Há meninos que têm mais facilidade em correr e jogar à bola. Há outros meninos que não conseguem jogar à bola. Há meninas que sabem muito bem saltar à corda. Há outras meninas que não conseguem saltar à corda. Não é por causa disso que uns são mais importantes que outros. Não devemos ficar tristes como os lápis de cera. Afinal de contas, o Martim conseguiu fazer um desenho usando todos os lápis. Nós somos todos importantes e devemos gostar todos uns dos outros. Vocês sabem o que é que diz na Bíblia? Na Bíblia diz, lá no livro de João, no capítulo 13 e no verso 34, diz assim: gostem uns dos outros como eu gostei de vocês. E vocês sabem quem é que gostou mesmo de nós? Foi Jesus. Jesus gostou de todos nós. E Jesus disse: aprendam a gostar uns dos outros. Se uns não conseguem fazer uma coisa, podem-se ajudar uns aos outros. Não se preocupem, ajudem-se uns aos outros. Gostem uns dos outros como eu gosto de vocês. E como eu vou gostar sempre de vocês. Não se esqueçam deste verso muito importante. Nós devemos gostar uns dos outros como Jesus gosta de nós. E eu agora quero que vocês, juntamente com o Francisco, possam fechar os vossos olhinhos, ficar sossegadinhos. Estão prontos? E agora vamos repetir esta oração. Querido Deus, ajuda-me a gostar dos outros como tu gostas de mim. A perceber que se eu não consigo fazer uma coisa, eu posso aprender. E que há muito tempo para aprender a fazer tudo. Eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém.
E agora, amiguinhos, desejo-vos um dia cheio de amor pelos outros que estão à vossa volta, pelos vossos amiguinhos. Deus chorou lá no Éden por seus filhos. Deus chorou por achá-los tão estranhos. Deus chorou nesse pranto tão sentido. Adivinhou que a semente do pecado germinou. Deus chorou, comovido ao contemplar Jerusalém. Sua eleita agora é terra de ninguém. Rejeitou o seu Senhor e o seu Rei. Deus chorou pelo povo no Egito. Deus chorou por escravos e seus gritos. Deus chorou. Deus chorou quando viu o amor de muitos esfriar, quando viu a intolerância aumentar, viu o filho do seu pai se afastar para nunca mais a casa retornar. Deus chorou quando viu seu próprio filho numa cruz, quando viu as trevas encobrindo a luz, a esperança que o mundo desprezou. Deus chorou pela pobre humanidade. Deus chorou pelo império da maldade. Deus chorou. Mas Deus sorriu quando o grande mar vermelho se abriu, quando a força lá do céu se fez notar. Deus sorriu. Deus sorriu quando um filho pecador pediu perdão, confessando o seu pecado em oração. Deus sorriu. Deus sorriu. Deus sorriu quando o ódio deu enfim lugar à paz, quando viu o evangelho se espalhar. Ele viu que o seu amor não foi em vão, viu milhares abraçando a salvação. E no dia em que você o aceitou, Deus chorou e sorriu.
Prezados irmãos, esta manhã vamos abrir a Palavra de Deus, como todos os sábados o fazemos, e vamos encontrar um texto muito interessante. Convido-vos a lermos todos juntos o Evangelho de João, capítulo 11, verso 35. Evangelho de João, capítulo 11, verso 35. É o versículo mais curto, mais pequeno que encontramos no Novo Testamento. E João, capítulo 11, verso 35, diz o seguinte: Jesus chorou. Prezados irmãos, é um texto pequeno, mas tem um alcance de grande dimensão. É o versículo que nós encontramos em que Jesus chorou. Estamos habituados, ao lermos a Bíblia e conhecermos a vida de Jesus, nós estamos habituados a ver Jesus a pregar, estamos habituados a ver Jesus a curar, estamos habituados a ver Jesus no lago da Galileia a acalmar a tempestade. Estamos habituados a ver Jesus a enfrentar os fariseus, os saduceus. Mas poucas vezes lemos o texto, ou poucas vezes lemos que Jesus chorou. É um texto tão pequeno, mas é um texto de grande dimensão e que certamente toca os nossos corações. Prezados irmãos, gostaria também convosco, nesta manhã, analisarmos o contexto deste texto. Jesus cresceu a norte da cidade de Jerusalém, na Galileia, propriamente na Nazaré, a cidade de Nazaré. E Jesus, sempre que vinha a Jerusalém, que ficava a sul, Jesus tinha que ter alguns amigos que o pudessem receber nessas viagens que ele fazia a Jerusalém. Ele dependia da bondade. Ele dependia de alguém que pudesse o acolher em casa, dar-lhe comida e deixar que ele dormisse na sua casa. Porque Jesus não tinha casa em Jerusalém. E nós conhecemos o texto. Conhecemos o texto em que diz que Jesus fez amizade com uma família. Lázaro, Marta e Maria, que viviam na cidade ou na vila de Betânia. Uma vila que ficava muito próxima da cidade de Jerusalém. E sempre que Jesus ia a Jerusalém, ali ficava depois na sua casa, ali dormia na casa de Lázaro, Marta e Maria, para ganhar forças para o dia seguinte poder voltar e continuar no caminho, na missão que Cristo tinha para a humanidade. E, prezados irmãos, como é interessante nós conhecermos que Jesus tinha sempre amigos, ou tinha sempre alguém que o pudesse ajudar em momentos, enfim, cruciais e momentos importantes também na sua vida. Apesar de Jesus frequentar Betânia, Jesus e frequentar o lar de Marta, Maria e de Lázaro, e também de Jesus ser amigo dessa família, não impediu que um dia algumas dificuldades, doenças e até morte pudesse chegar a esse lar. Muitas vezes nós pensamos que, como cristãos, nada nos pode atingir porque acreditamos em Cristo. Mas o facto de aceitarmos Cristo na nossa vida não garante que algumas coisas menos boas possam também bater à nossa porta. E nós vamos ver que realmente um dia naquele lar, no lar de Lázaro, Marta e Maria, um dia Lázaro ficou doente. E as suas irmãs ficaram preocupadas, porque não melhorava. E Lázaro sentia cada vez que a sua vida tinha mais dificuldade e que a doença não passava. Então, as irmãs mandaram chamar Jesus. Jesus não estava em Betânia nesse momento. E Marta e Maria mandaram um mensageiro
à procura de Jesus e dissesse a Jesus que viesse. Que viesse porque Lázaro estava enfermo. E o texto bíblico de João capítulo 11, verso 3 diz: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. É interessante que o facto de enviar a mensagem e dizer que está enfermo aquele que tu amas, está a querer dizer: Jesus, vem depressa, porque o assunto é grave. Lázaro está a sofrer. Lázaro precisa de ti. E Jesus, quando recebeu a mensagem e de que deveria vir o mais depressa possível a Betânia, Jesus, ao falar com os seus discípulos e ao falar ao mensageiro que trouxe essa mensagem, em João capítulo 11, verso 4, Jesus diz: E Jesus, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. E o mensageiro voltou para a casa de Marta e de Maria e transmitiu as palavras de Cristo, dizendo que aquela doença não era para a morte. E Marta e Maria interpretaram de que Jesus disse que Lázaro não iria morrer. E elas começaram a transmitir a Lázaro, mesmo enfermo, mesmo em sofrimento, começaram a transmitir a mensagem de Jesus. Lázaro, não te preocupes, que tu não vais morrer. Porque o Senhor Jesus disse que a tua doença não era para a morte. E mesmo no sofrimento de Lázaro, eles queriam acreditar que aquela doença não é para a morte. Mas um momento trágico chegou à vida daquela família. E Lázaro morreu. Como poderia Lázaro morrer se Jesus disse que a doença não era para a morte? Marta e Maria ficaram decepcionadas com Jesus. Ficaram intrigadas com a resposta de Jesus. E Jesus, que estava longe dali, soube que Lázaro tinha morrido. E no verso 6, 7 e 11 do capítulo 11 de João diz o seguinte: Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judeia. Assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Quando Jesus chegou a Betânia, Marta saiu ao encontro de Jesus. Jesus não entrou na vila de Betânia, mas Marta foi ao seu encontro. E Marta, apesar de ter algumas dúvidas acerca da resposta de Jesus, Marta não disse nada. Não falou da sua decepção. Apenas comentou com Jesus: Lázaro, o teu amigo, morreu. Já aconteceu o seu funeral. Já faz 4 dias que está na sepultura. E Jesus começa a falar com Marta. E nessa conversa com Marta, Jesus diz, no verso 25, 26 e 27, diz o seguinte: E disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isso? Disse-lhe ela: Sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Enquanto Jesus falava com Marta, perguntou-lhe: Onde está Maria? Maria tinha ficado em casa. Maria não veio com Marta ao encontro de Jesus. E Jesus mandou chamar Maria. E quando Maria soube que Jesus a mandou chamar, ela foi ter com Jesus.
E aí Maria vai falar daquilo que está no seu coração. E Maria disse no verso 32, 33 e 34 e 35 do capítulo 11 de João: tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo, lançou-se a seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se de muito o espírito e perturbou-se. E disse: onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. Prezados irmãos, Jesus chorou. Talvez nós possamos interpretar de que Jesus chorou por ver Marta e Maria a chorar. Talvez nós pensemos que Jesus chorou porque viu a multidão a chorar. Mas Jesus não chorou pela multidão. Jesus não chorou por Lázaro. Jesus não chorou por Marta e Maria. Porque Jesus tinha dito a Marta que Ele era a ressurreição e a vida. Logo, Jesus estava a dizer que Lázaro iria voltar a viver. Mas Jesus chorou porque Jesus estava e conhecia o que iria acontecer alguns dias depois, algumas semanas depois. Jesus chorou porque muitos daqueles que estavam ali não acreditavam em Cristo. Jesus chorou porque muitos não criam em Deus. Jesus chorou porque essas mesmas pessoas, daí a alguns dias, iriam condenar Jesus. Jesus chorou pela falta de fé da multidão. Jesus chorou por uma nação que rejeitava o Messias. Jesus chorou por uma nação que não aceitava Cristo. Jesus chorou porque as classes religiosas, sobretudo os fariseus, eles detestavam Jesus. Os saduceus, negligenciavam a Cristo e andavam a ensinar uma religião falsa às pessoas. Uma religião de aparência. Uma religião sem Deus. Uma religião sem Cristo. E foram por estas razões que Jesus chorou. Chorou pela falsidade de algumas dessas pessoas. Chorou pela hipocrisia de algumas dessas pessoas. Chorou por aqueles que estavam ali apenas a derramar as lágrimas, mas com o coração endurecido. Jesus chorou por uma cidade de Jerusalém que só tinha o nome, mas não vivia o amor de Deus. Chorou por um povo que devia ser um exemplo para todos os outros povos e que não era. Jesus chorou porque viu o conflito do bem e do mal. Jesus chorou porque viu o sofrimento daquela nação. Jesus chorou porque o pecado tocou profundamente na vida do ser humano. E é por essa razão que Jesus chorou. Chorou pelas misérias humanas. Chorou por o pecado que destruía as pessoas. Chorou porque veio para os seus e os seus não o receberam. Essas foram as razões das lágrimas de Cristo. Prezados irmãos, se Jesus chorou naquele tempo pelas condições que existiam à sua volta, o que podemos hoje pensar? Será que Jesus também hoje não está a chorar? Ao ver uma sociedade, a nossa, sem fé? Ao ver que muitos de nós voltamos as costas a Deus? Ao ver que só nos lembramos de Deus quando temos algum problema na nossa vida? Quando somos escravos de vícios? Quando a nossa vida, enfim, nos entregamos às coisas erradas? Quando praticamos as coisas que Deus diz para nós não praticarmos? Quando nós não queremos saber de Jesus? Quando nós passamos a nossa vida longe de Deus? Será que Jesus hoje não tem razão para chorar dos pecados que eu cometo e que não me quero arrepender? Daqueles que estão mortos espiritualmente falando?
daqueles que se separam da família, daquelas crianças que morrem na miséria, na pobreza e que, infelizmente, ninguém pode ou ninguém quer ajudar? Será que hoje Jesus não chora pelas nossas negligências, pelas nossas hipocrisias, pelas nossas teimosias, por pensarmos que vamos viver para sempre neste mundo e que o dinheiro compra a felicidade? Será que Jesus não chora pelos jovens que vão ao encontro dos vícios, mas não abrem a palavra de Deus para estudar? Será que Jesus não chora por aqueles que fazem promessas, mas no seu coração não têm nenhuma promessa para com Deus? Não se sentem comprometidos para com Deus? Será que Jesus hoje não chora porque nós rejeitamos ainda Cristo na nossa vida? Lembramos no Natal, lembramos agora da Páscoa, mas Cristo fica de fora. Substituímos Jesus por outras coisas na nossa vida. Será que Jesus não chora pelas nossas más escolhas? Será que Jesus não chora por aquilo que eu devia saber fazer o bem e não faço? Será que Jesus não chora pela minha falta de fé? Será que Jesus não chora pelo egoísmo da minha vida? Por não querer perdoar? Por não querer amar? Será que Jesus não chora hoje por mim? E podíamos dizer que Jesus hoje continua a chorar na nossa vida. Ele olha para nós e o que é que vê? Vê um ser humano destruído pelo pecado, condenado à morte eterna. Um ser humano que pensa que sabe, que conhece e que rejeita a verdade. Quantos de nós amamos mais as riquezas, amamos mais os prazeres do que amamos a Deus? Quantos de nós até podemos ir a uma igreja, mas no nosso coração Deus não existe? Quantos de nós fazemos o que é errado perante a palavra de Deus? E é por essa razão que Jesus chora. Chora por o ser humano que está a decair cada vez mais. Chora por aqueles que estão a sofrer. Chora por a situação pandémica que ainda temos no nosso mundo. Jesus chora por ver os resultados negativos do pecado nas nossas vidas. E é nesse sentido, prezados irmãos, que Jesus continua a chorar. Se eu e cada um de vós não o aceitarmos como nosso Salvador. Eu gostaria de partilhar consigo uma pequena história. A história do Filipe. Filipe nasceu num lar cristão, num lar crente. Filho único. Era a alegria da sua casa. Pai e mãe radiantes por esta criança. E eles deram a melhor educação possível ao seu filho. Como eles eram crentes, o pai e a mãe transmitiram os valores morais e espirituais para o Filipe. E o Filipe era um bom filho, amava os seus pais, era amigo dos seus pais. E os seus pais sentiam alegria por ter um filho assim. Enfim, podíamos dizer que era uma família feliz. Filipe foi para a escola e entrou na adolescência. E na adolescência, infelizmente, conheceu alguns amigos da escola que não eram de boa companhia. Apesar dos pais terem sempre dito, Filipe, cuidado com as companhias com quem tu andas. Mas Filipe, em certo momento da sua adolescência, não deixou de ouvir os pais e passou a ouvir os colegas. Os colegas trouxeram-lhe vícios. O grupo trouxe a droga. Mostrou a droga e levou Filipe para esse caminho. E Filipe, pouco a pouco, envolveu-se nas drogas. Inicialmente os pais não sabiam, nem desconfiavam. Mas começaram a ver que Filipe tinha agora um comportamento diferente. Ele era um filho meigo, um filho amigo do pai e da mãe. Mas agora entrava muito tarde em casa. Cheirava muito tabaco.
E muitas vezes Filipe não era aquele filho meigo para os pais. Filipe começou a consumir drogas duras. Começou a roubar os pais. A vender alguns bens que os pais tinham em casa para poder conseguir comprar droga, cada vez mais a droga. Andava nas ruas durante a noite, sem saber para onde ir, os pais preocupados em casa por ele, mas Filipe andava com os efeitos da droga, com os amigos, enfim, pela noite na cidade. Os pais tentaram ajudar Filipe. Além de falarem com ele quando os descobriram, além de falar com Filipe, tentaram que Filipe fosse para uma clínica e pudesse passar por um tratamento. Filipe negava inicialmente esse tratamento. E tornou-se um filho até violento nas palavras para com os seus pais. Os seus pais, com muito amor e com muito carinho para com o seu filho, já não sabiam o que fazer. Porque todas as tentativas, tudo aquilo que diziam para o seu filho rejeitava e não queria ouvir a voz dos pais. Algumas vezes, Filipe foi para uma clínica, mas quando vinha da clínica, voltava a fazer a mesma coisa. Voltava à sua vida junto desses amigos. E os seus pais sentiam uma grande tristeza no seu coração. Os pais de Filipe decidiram orar muito a Deus. Já tinham tentado clínicas, já tinham conversado com Filipe, mas Filipe não ouvia os seus pais e não tinha um efeito positivo no resultado após o tratamento. E é nesta altura que o pai e a mãe dedicam-se à oração, dedicam a pedir a Deus um milagre da transformação do seu filho. Filipe chegava à casa de madrugada, drogado. Entrava em casa como se não houvesse família, não houvesse pai, não houvesse mãe. E o Filipe começou a ver que os pais, de madrugada, se ajoelhavam para orar por ele. O Filipe tinha conhecido o amor de Cristo quando era pequeno, porque os pais falavam. E Filipe sabia aquilo que os pais estavam a fazer. Estavam a pedir a Deus para mudar a sua vida. Quase todas as noites, quando Filipe vinha para casa, de madrugada, os pais de madrugada ali continuavam a orar pelo Filipe. Até que um dia, os pais convidaram Filipe para irem com ele à igreja. Porque havia umas reuniões especiais na igreja. E se Filipe podia acompanhar os pais. E o Filipe acompanhou os pais. Os pais ficaram admirados pelo sim de Filipe. Mas ele, o seu filhinho, foi com os pais à igreja. Durante o sermão, o pastor fez um apelo e falou que Deus ama, mesmo aquele que não sente o amor de Deus, mesmo aquele que ou pensa que não merece o amor de Deus. E perante esse apelo e tudo aquilo que foi dito na igreja, Filipe fez uma promessa a Deus. Pediu a Deus que o ajudasse a mudar a sua vida. E que ele iria fazer o melhor possível. Iria ouvir a voz de Deus. A partir daquele dia, Filipe começou a ajoelhar-se com o pai e com a mãe, em casa. Começou a dizer ao pai e à mãe que afinal ele estava errado na sua vida e que queria mudar de vida. E para que os seus pais o perdoassem, que os seus pais fossem pacientes para com ele, porque ele precisava da ajuda e das orações dos pais. Contou aos pais que durante várias semanas, ao entrar em casa,
viu que os pais estavam de joelhos a orar por ele. E isso tocou no coração de Filipe. Tocou profundamente, porque ele sentiu que os pais estavam a fazer o possível e o impossível para o ajudar. E Filipe agora orava com os pais. Ele não saía de casa para ir ter com os seus amigos. Ele agora deixou os seus amigos. Deixou aqueles que o levavam para a destruição. E Filipe começou a mudar o seu comportamento. Começou a mudar as suas palavras, os seus gestos. O carinho voltou àquela casa. Porque Filipe entendeu que só Deus podia mudar a sua vida. Filipe tirou um curso, casou e formou a sua família. Sempre no amor e sempre baseado na palavra de Deus. Filipe entendeu que Jesus chorava pela vida que ele tinha, que Jesus chorava pelo momento que ele passava na vida. Não só os seus pais choravam, mas Jesus chorava também pelas dificuldades, pelo problema que ele estava a envolver a família e ele próprio. Então ele ouviu a voz de Deus. Os pais ficaram felicíssimos com a mudança e sentiram esse grande amor, esse carinho. Agradeceram a Deus profundamente de Deus trazer o seu filho de volta. Afinal, milagres existem. Afinal, Deus pode mudar o nosso coração. Prezado amigo, neste momento, talvez esteja numa situação muito idêntica à do Filipe. Talvez neste momento sinta que a sua vida não tem qualquer valor. Talvez neste momento pense que Deus não o ama e que já foi longe demais. Acredite que Jesus também chora por si. Acredita que Jesus também quer o seu bem. E como diz no Evangelho de João, capítulo 11, verso 34 e verso 35, aliás, peço desculpa, vamos ler Lucas, capítulo 13, verso 34 e 35. Jesus em Lucas, capítulo 13, verso 34 e 35 diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu juntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintainhos debaixo das asas, e não quiseste. Eis que a vossa casa se vos deixará deserta, e em verdade vos digo que não me vereis, até que venha o tempo em que digais: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Jesus quer nos juntar como se nós fôssemos os pintainhos para a sua proteção e para o seu amor. É por isso, prezado amigo, prezado irmão, estamos ainda no tempo da graça. Ainda estamos no tempo de poder dizer sim a Jesus, de poder aceitar o seu convite, independentemente daquilo que eu sou neste momento. Eu só tenho que pensar que Jesus está a chorar por mim. Que Jesus sente tristeza pelo meu modo de vida, pela minha maneira de pensar, de agir, por pensar que eu posso viver sem Deus na minha vida. Não posso. Eu sou uma criatura de Deus. E hoje o Senhor me chama para entregar a minha vida a Jesus. Hoje é o dia da mudança. Hoje Jesus quer mudar o meu coração. Jesus chorou e chora por mim quando eu me vou embora. Quando eu volto as costas a Jesus. Quando eu não quero ouvir a sua palavra. Jesus chora pela minha negligência e pelo meu reconhecimento de que Jesus é o meu Salvador.
Porque eu preciso de Cristo na minha vida. Senão, eu nunca serei ressuscitado por Cristo. Senão, eu estarei condenado à morte eterna. Senão, eu terei a minha vida totalmente destruída neste mundo. Nunca encontrarei a verdadeira felicidade. E estarei completamente vazio. E farei com que os outros à minha volta sintam tristeza. Eu próprio nunca vou encontrar a verdadeira paz neste mundo. Prezado amigo, prezado irmão, a palavra de Deus no livro do Apocalipse, capítulo 21, verso 1, 2 e 4 diz: E vi um novo céu e uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Não haverá mais lágrimas na eternidade. Não haverá mais lágrimas no lugar que Jesus foi preparar. Jesus nunca mais chorará. Eu nunca mais irei chorar. Você nunca mais irá chorar. Porque Jesus está-nos a preparar o lar eterno, onde todas as coisas vão correr bem. Onde nenhuma pandemia, nenhuma bactéria, nem o pecado, nada que nos possa destruir, lá poderá entrar. É por isso que neste momento, eu faço o convite para vir a Jesus, tal qual está. Venha a Cristo. Aceite Jesus. Veja que Jesus chora por si, porque sente a sua falta. Sente que você não está no caminho certo. Sente que cada vez mais você se afasta dele. Cristo tem um carinho especial por si. Cristo veio ao mundo morrer por si. Cristo veio ao mundo dizer que o ama e vai voltar para o vir buscar. Aceite Jesus na sua vida e Jesus fará o verdadeiro milagre que tanto precisa para ser transformado, para ser um homem, uma mulher de Cristo Jesus, pelo qual Jesus nunca mais vai chorar. Que Deus o abençoe e que na sua graça e na sua misericórdia, o prezado amigo, prezado irmão, ame também a Jesus e receba esse amor, essa misericórdia no seu coração. É a minha oração para esta manhã, em nome de Cristo Jesus. Amém. À tua porta Cristo está, abre-lhe, se lhe abrires entrará, abre-lhe, teu pecado perdoará, luz e paz derramará, nunca mais te deixará. Abre-lhe, abre, pois, teu coração. Abre-lhe, demorar não deves, não. Abre-lhe,
Neste momento, Senhor, certamente haverá pessoas que nos escutam e que escutaram a Tua palavra e que escutam a Tua voz e sabem, Senhor, que Tu choras por cada um de nós quando nós andamos nos caminhos errados desta vida. Quando nós andamos longe de Ti. E quem sabe, algum de nós que está a escutar neste momento, nós precisamos de Ti, Senhor. E queremos voltar para Ti. Queremos Te conhecer também. E queremos entregar a nossa vida nas Tuas mãos. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa a nossa negligência. Perdoa a nossa hipocrisia. Perdoa tantas coisas erradas que nós ainda fazemos neste momento. Toma-nos nas Tuas mãos, Pai. E molda-nos. Molda-nos à imagem e semelhança de Cristo. Que Cristo veio ao mundo morrer para nos salvar. E transformar os nossos corações. E fazer de nós um vaso de honra. Que possam receber o Teu amor. E possam ser purificados pela presença do Teu Santo Espírito. Aceita-nos, Senhor. E perdoa os nossos pecados. Eu Te suplico, em nome de Jesus. Amém.